Eu quero fazer um breve momento de devocional. Esse final de semana eu tive o privilégio de participar do seminário Pais e Filhos. Walter, você pode colocar lá para mim, fazendo um favor? Eu participei do seminário Pais e Filhos, foi na Igreja Batista Nacional, que é dirigida pelo pastor Raimundo. Eu já quero agradecer ao pastor Raimundo pelo convite feito à minha família. E, meus amados, foi uma bênção. Foi um final de semana realmente impactante, onde foi falado muito sobre filhos, sobre pais e filhos. Que muitas vezes existem muitos filhos órfãos, com pais e mães dentro da própria casa, morando junto. Então foi feito um apelo para que nós, pais e mães, possamos olhar nos olhos dos nossos filhos, para que possamos conhecer o coração dos nossos filhos, porque muitas vezes na correria do dia a dia, ou dentro de casa mesmo, sempre ocupado, às vezes por televisão, às vezes por trabalho, às vezes por celulares, nós deixamos de olhar nos olhos dos nossos filhos. E se eu, como mãe, você que está me ouvindo como mãe, você que está me ouvindo como pai, como avós, se nós não olharmos nos olhos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e se nós não conhecermos o coração deles, infelizmente o mundo vai conhecer. A droga vai conhecer, a prostituta vai conhecer e tantas outras coisas ruins, porque os nossos filhos, se eles não encontrarem o amor dentro do lar, porque a nossa casa tem que ser um lar, e é Deus que edifica o lar, os nossos filhos vão pedir socorro na rua. Então foi muito falado isso e foi uma palavra assim que tocou muito o meu coração como mãe. E eu gostaria de colocar isso aqui no programa de hoje. Porque quem governa a nossa casa é Deus. E Deus nos deu toda a autoridade, como pai e mãe, de poder educar os nossos filhos, de poder ensinar os princípios bíblicos para os nossos filhos. No livro de Salmos está escrito que os filhos, eles são heranças do Senhor, heranças que o Senhor nos confiou. Quem já leu um livro que chama Uma Vida com Propósitos, sabe que na Bíblia mesmo está escrito que um dia nós vamos prestar conta para Deus. Deus vai nos perguntar: o que você fez com os filhos que eu te confiei? Você ensinou, você educou, você estimulou ele a viver os sonhos dele, porque infelizmente, meus amados, tem pai, tem mãe que não consegue olhar para o teu filho e falar: eu te amo, independente da idade do seu filho, independente do tamanho que é seu filho hoje, tá? Às vezes você viveu numa cultura, ou você já tem aí seus 50, 60, 70 anos, e os seus pais nunca pegaram você no colo e falaram que amava você. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade hoje de falar que ama o filho, porque nunca ouviu isso do pai e da mamãe. Mas Deus, ele pode mudar a nossa história. Mesmo se você viveu nesse tempo, você viveu nessa cultura, onde o seu pai e a sua mãe só te batia, só dava ordens e não explicava o porquê que você estava apanhando ou porquê que você estava de castigo, faz diferente na vida do seu filho. Fala para ele: meu filho, eu vou colocar você de castigo por isso. Você não pode fazer isso porque não agrada a Deus. Ensina o porquê do seu sim e o porquê do seu não. E não deixa, meus queridos, de abraçar e beijar o seu filho e de dizer que ama. Porque hoje os nossos filhos estão carentes de amor de pai e mãe. Isso foi muito impactante, foi muito falado durante esse seminário. E também muitos testemunhos de filhos que entraram para o mundo das drogas, que tentaram suicídio, porque achavam que os pais não amavam, porque o pai não conseguia falar que amava o seu filho. Então, creio que foi um momento de grande despertar na vida dos pais que participaram desse seminário, e eu quero compartilhar com vocês neste momento. Foi falado também muito que os nossos filhos estão sendo discipulados pela mídia. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? A palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. E eu quero fazer um atento agora que, mesmo levando os nossos filhos para a igreja, independente da igreja que você leva, muitas vezes eles se desviam do caminho do Senhor. Agora imagina aquela família que não tem princípio, que não tem valor, que não ensina o seu filho o que vai ser dessa criança quando ele se tornar um adolescente, um adulto. Em Provérbios 22 está escrito: ensine a criança o caminho que ela deve andar.
E mesmo quando for velho, ele não vai esquecer desse caminho. Que você possa usar esse versículo na prática da tua vida e da tua casa. E algo também, meus amados, que tocou muito o meu coração, que eu sempre falo muito de sonhos aqui, Fá e Ana Paula. O programa é Não Desista dos Seus Sonhos. Então, sempre no meu testemunho, durante o meu testemunho, eu sempre estou falando, Deus ainda realiza sonhos, até porque a Bíblia é cheia de promessas, que Deus, ele se agrada em realizar os nossos sonhos. Desde que eu e você possamos glorificar Deus na nossa vida e nos nossos sonhos. Não esquecer que é Ele que permitiu a realização daquele sonho. E muitas vezes, o meu pai, a minha mãe, não teve condições de realizar um sonho meu. Se bem que, graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe que sempre me abraçou muito, beijou e falou que me amava, mesmo tendo perdido a minha mãe muito nova. Mas, enfim, lute pelos sonhos dos seus filhos. Nós temos que ser os maiores incentivadores de sonho dos nossos filhos. Porque aquele sonho que muitas vezes o seu pai, a sua mãe não fez por você, você vai se sentir realizado fazendo na vida do seu filho. Isso é muito lindo. Tá? Hoje nós temos muito mais oportunidade de realizar o sonho dos nossos filhos do que o nosso pai e a nossa mãe tiveram na nossa época. Então nós estamos vivendo tempos de oportunidades, tempos de informações, tempos de reinventar, tempos de despertamento. Só que nós não podemos nos desviar dos princípios de Deus, porque senão nós vamos criar filhos mimados, frustrados, e que na primeira decepção da vida, eles vão buscar ajuda do mundo, e não a ajuda de Deus e a ajuda de nós, pai e mães, que amamos tanto os nossos filhos. Amém, meus queridos? Isso é um pouquinho do que eu ouvi, do que eu aprendi no final de semana, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês não esqueçam de visualizar o futuro do sonho dos filhos de vocês, colocar a mão na cabecinha dos filhos de vocês e profetizar vitórias, profetizar sonhos. Olha no olhinho do filho e fala assim: filhinho, o que você quer ser quando você crescer? Começa a trabalhar isso na mente do teu filho, começa a despertar isso na vida do teu filho. E você, pai, mãe que me ouve, isso serve para mim também, que estou aqui nesse microfone. Nós devemos ser intercessores dos nossos filhos, tá? Quando uma mãe e um pai se colocam de joelho para orar por um filho, o filho se mantém de pé na vida. Então nós temos que ser intercessores dos nossos filhos. Foi por isso que Deus confiou a vida dos nossos filhos a nós, conforme está no Salmo 126. Amém, meus amados?